ao Gente que Pode, o podcast que dá voz à diversidade. Meu nome é Heloíse, eu sou estudante de fisioterapia do último ano e estou aqui com as outras idealizadoras desse projeto, a Juliana Goulardins e a Vânia Ferreira. E hoje nós recebemos aqui a nossa entrevistada, Elisângela Piacentini Rocha. Ela é professora formada em Ciências Biológicas e Pedagogia, com pós em Docência Superior e Educação Especial. Elisângela tem 48 anos, ela é casada e é mãe do João Pedro e da Ana Luísa. Ela também é portadora sintomática de distrofia muscular de Duchenne. Queria agradecer, Elisângela, por você ter aceitado o nosso convite e estar conosco aqui hoje. E gostaria que você falasse um pouco da sua história para a gente aqui. Bom, eu agradeço a oportunidade, né? Eu acho que é um momento importante da gente poder falar um pouquinho e levar um pouco de conhecimento, né, para as pessoas. Bom, eu tenho distrofia muscular de Duchenne, sou um caso raro na medicina, né, por ser mulher, apesar que hoje já existem muitas outras mulheres que são portadoras sintomáticas, né, então hoje está mais visível isso, mas na época que eu descobri, não. Tive meu primeiro filho, João Pedro, que era portador de distrofia muscular de Duchenne. Ele não sabia antes de ter o João, né? Antes de ter o João, eu levava uma vida normal, eu não sabia que era portadora de distrofia muscular. Então, eu fui atleta, joguei handebol pela cidade de Suzano durante 2 anos, né, no profissional. Tinha uma vida normal e não conseguia associar nada à distrofia. As únicas coisas que hoje eu consigo associar é que eu comecei a ter quedas, né? Então, assim, procurei alguns médicos e, você tá caindo porque na época eu tinha parado de treinar, então eles falavam que era vida sedentária, então as quedas começou por conta de uma vida sedentária, por conta de um probleminha na coluna, eu tinha um desvio na coluna por uma queda, então, assim, associaram a tantas outras coisas, menos a distrofia. Enfim, me casei, engravidei do João Pedro, tive o João, não havia nenhum caso na minha família, né, não relatado até então, de distrofia. E o João nasceu, foi parto normal, foi um parto bem difícil, né? Durante a gravidez, eu tive muita dificuldade em relação ao peso, porque apesar de eu ter ganhado apenas 8 quilos, mas já me deu muita diferença. Então, eu cansava muito rápido. Então, aquele peso, né? Nossa, andava um pouquinho, não subia um degrau, já cansava. Então, eu estranhei muito, mas eu achava que era da gravidez, normal. Tive, durante o parto, como foi um parto normal, no processo do parto, eu tive... parou a minha força ali, né? Então, eles iam fazer até um parto fórceps, mas não precisou, eu consegui ter a contração, consegui fazer o restante, e o João Pedro nasceu até com a cabecinha um pouco amassadinha, né, porque ficou preso ali. Então, não foi muito bom o meu parto, porém, eu consegui ter o parto normal da gestação do João. Bom, o João, ele nasceu aparentemente normal, né, diante do que os pediatras falaram naquele momento, porém, eu fui percebendo que ele não sentava, quando estava com 6 meses ali de vida, ele não sentava como qualquer outra criança. Então, eu falei, nossa, tem alguma coisa aí que não está batendo, né? Era o meu primeiro filho, sim. Porém, como eu fiz biologia, a gente estudou muito essa questão da evolução, né? Do desenvolvimento do bebê, né? Desde o feto até o desenvolvimento da criança. E aí eu comecei a associar, falei, não, tem alguma coisa errada, já era para ele estar sentando. Então, questionei o pediatra dele, pediatra, não, mas atrasos acontecem, mãe. Eu falei, não, mas não está normal. Aí ele falou, tá, vamos passar com uma neuro, então. Aí me encaminhou, passei com a neurologista, e essa neuro avaliou o João ali, o João era bebezinho, eu me lembro que ela foi muito assim, na avaliação dela, como é que eu posso dizer? Ela não foi assim, não teve humanização, mas ela foi assim, ali na prática, só ali. Então, virava ele para um lado, virava para o outro, olhou tal, falou assim, olha, vamos fazer um exame. E pediu a CPK do João. E não falou nada. E aí eu fiz a CPK dele,
E ela falou assim para mim: olha, eu vou, quando sair o resultado, eu vou pedir a sua também. Aí eu falei: tá bom, então fizemos a minha dele. E quando saiu o resultado, ela falou: não precisa trazer ele. Aí eu fui sozinha, né, até o consultório, para mim saber o resultado dos exames, apesar de eu já ter lido e o laboratório pediu para mim refazer, porque tinha dado alterado, mas eu não sabia até então que alteração era essa e o que isso significava. Aí no dia que eu passei no consultório dela, que eu levei o resultado, ela falou assim para mim: antes de fazer um DNA, antes de fazer uma biópsia, que fosse um exame específico para distrofia, ela já falou: olha, seu filho tem distrofia muscular do Duchenne. Então, quando ela falou aquilo, eu olhei para ela assim, então ela falou assim, ela foi tão assim, seca na fala. E aí eu olhei para ela e falei assim: então você está falando que o meu filho não vai andar? Porque eu me lembrei das aulas de genética. Então, assim, ali eu tive ali nas aulas foi tudo muito assim superficial, porém eu me recordei das aulas de genética. E aí eu falei assim: então você está falando que ele não vai andar? Aí ela pegou e falou assim: não, não é isso. Primeiro tem que fazer o DNA. Eu falei: não, você já falou. Antes do DNA. Aí acho que ela não gostou da minha fala, falou assim: tá, eu vou avaliar você. Eu não costumo fazer isso porque eu sou especialista de criança, infantil. Mas eu vou te avaliar. Aí ela falou assim para mim: senta aí no chão. Eu tinha na época 30 anos, né? Aí eu me sentei. Aí ela falou: agora levanta. Aí eu fui apoiar para levantar. E no que eu fui apoiar, ela falou: não apoia. Aí eu olhei para ela e falei assim: mas sem apoio eu não consigo levantar. Aí ela falou assim: então você acha que é normal uma jovem com 30 anos não levantar do chão? Você tem também. Então aquilo me chocou de uma tal maneira que eu falei assim: tá, né? Levantei, olhei para ela. E aí ela me deu uns telefones lá e eu saí do consultório. Eu me lembro que eu peguei a Dutra, né, para ir embora, e eu fui chorando na Dutra. Aí minha mãe falava assim para mim: para de chorar, que você vai bater o carro. E eu não conseguia parar de chorar, né, até pelo fato do tratamento dela ali comigo naquele momento. E aí cheguei em casa e eu comecei a pesquisar o que era. Então você joga ali no Google, na época assim, a gente tinha internet como hoje, mas dava para fazer algumas pesquisas. Então veio aquele monte de coisa, você fala assim: meu Deus, né? Um choque. Aí você começa com aquele choque. Aí eu consegui ligar, eu lembro que num dos telefones eu pesquisei na internet e eu achei o genoma lá da USP. E eu liguei lá. Então a moça que me atendeu, eu me lembro até hoje, ela me tratou muito bem no telefone, então ela me acalmou. A recepcionista do genoma. Ela: não, você veio para o lugar certo, vamos marcar consulta, você vai passar. E ali ela me deu todas as orientações que eu precisava fazer e eu consegui passar. No dia que eu passei na consulta com o João, eu já tive assim um outro tipo de tratamento lá. Foi uma equipe que recebeu a gente, ele foi muito bem avaliado, com muito carinho, com muito cuidado, eu também. Então elas questionaram, fizeram alguns questionamentos, né? E ali eu entendi que eu tinha, porque aí elas começaram, começaram a questionar a minha infância, se eu conseguia fazer algumas coisas, e ali eu falei: nossa, eu não conseguia. Aí eu comecei a associar. Mas como não tinha nenhum caso na família, né? E ali naquele momento aí foi feito o DNA do João e o meu. E aí depois a gente foi lá para receber o resultado, tudo. E no dia que a gente foi receber o resultado, aí confirmou que João Pedro era portador, né, de distrofia muscular e eu também era sintomática da doença, da patologia, né. Aí naquele momento eu me recordo que a doutora Rita, né, eu acho que ela até já aposentou nessa época, geneticista, nós entramos na sala e nesse dia eles falaram assim: olha, eu não tinha ainda ido com meu marido, eu tinha ido sozinha ver todas essas situações. Meu irmão, acho que me acompanhou na época, e aí eles falaram assim no dia que eu tinha que retornar para ver o resultado: olha, você tem que vir com o pai da criança. E aí eu falei: bom, né, com o pai, então a coisa é séria, né? E aí eu lembro que meu marido foi. Então, quando ela deu a notícia: olha, realmente, né, confirmou, eu lembro que meu marido entrou em plantos ali, né? Já começou a chorar, e aí e minha mãe estava comigo também, com o João no colo, ele tinha, na época, 1 aninho, né? Na época que confirmou mesmo, e ele já com 6 meses já começou a fazer a fisioterapia motora, tá? Já iniciou mesmo sem o diagnóstico.
E aí minha mãe saiu da sala com o João, né? E meu marido começou a chorar e ela falou assim: deixa ele. Porque aí eu olhei feio para ele, porque eu queria ouvir o que ela tinha para falar. E eu fiquei até nervosa com ele, porque ele não parava de chorar, e, né, naquele momento, mas eu entendo o choque dele, porque o choque dele foi ali, o meu já tinha sido, né? Até então. Você não tinha comentado com ele antes? Como que foi a participação do processo? Eu comentei com ele quando a médica falou, tal, mostrei o que era para ele naquele momento. Ele chorou também muito em casa, mas assim, até então não tinha O baque. o resultado ali, né? Eu acho que o pai, ele sempre acredita só quando aquilo se torna totalmente palpável, né? Isso. Quando ele vê que aquilo realmente não é só uma hipótese, que aquilo é real. E eu acredito que a gente, como mãe, já começa a sofrer quando a gente suspeita disso. Sim. E eles, quando eles têm certeza. A gente já vai vivenciando isso assim, aos pouquinhos, né? Então, aquilo vai... Eles não. Então, então foi aquele choque ali para ele. E ela só falou assim, não, deixa ele. Né? Aí eu olhei para ela e falei, tá, e o que eu posso fazer para ajudar meu filho? Então, naquele momento, sabe, eu nem pensei em mim. Tá tudo certo. O importante é ele agora, né? Então, eu nem perguntei de mim, sabe? Assim, acho que naquele momento, um bloqueio ali, não tem nada. E é ele. E assim foi. E aí ela explicou que ele precisava fazer fisioterapia. Eu falei, ele já está fazendo. Tá, então ele vai continuar. Você vai passando com um fisioterapeuta lá também, que deu algumas orientações. Tá. E dali, eu tive que procurar um caminho realmente para começar a cuidar do João, né? E de mim. Até então não tinha uma neurologista especialista. Eu lembro que eu comecei a procurar. E eu passei com uma neuro, que hoje... Na época, assim, eu me recordo, assim, que ela questionou de eu ter tido o João. Ela falou, por que você teve ele? Eu falei assim, eu tive ele porque eu não sabia que eu tinha. Como assim você não sabia? Eu tenho muitas mães que vêm aqui e esconde do pai, sabe que tem, sabe que pode passar e não conta, e tem o filho e depois, né? Eu falei assim, mas eu não faria isso. Aí ela falou assim, não, porque tem um monte de gente que faz, então... Se você teve ele sabendo, eu falei, eu não sabia. Eu descobri junto com ele. Até então, acho que talvez eu nem saberia se não fosse ele. Aí ela falou assim, não, porque você sabe que daqui para frente, você tem que adotar. Aí eu falei assim para ela, tá, tudo bem, você tá me falando que eu tenho que adotar? Tá, o que impede eu de adotar uma criança que venha também com distrofia? Ou que tem alguma outra doença, alguma outra patologia, o que impede? Eu vou devolver se ela tiver? Falei, não, ela vai ser minha do mesmo jeito. Então, por que você está falando para mim que eu só posso adotar? Isso não muda, né? É meu filho, adotado ou não, de como ele veio até mim, é meu. Não vai importar. Ela olhou para mim assim, falou assim, eu não tinha pensado dessa maneira. Eu não tinha enxergado dessa maneira. Eu falei, é isso. Ela, como médica, pensou só na perspectiva do prognóstico e não da pessoa. E como esse aconselhamento genético, mesmo que você tinha uma chance de, né, passar ou não aquela alteração genética. Mas essa escolha é sua, não é dela. Ela já pressupôs que a escolha era dela, né? Exatamente. Aí eu comentei com ela assim, e por acaso, quando a gente decide ter um filho, a gente sabe dos riscos de ter um filho. É um risco, é arriscado você ter um filho, você cuidar, né, se doar a outra pessoa. É um risco, então você não sabe o que vai ser. Então não existe isso. Você quer ser mãe, né? Não existe essa questão de eu pensar no que vai acontecer, senão a gente não seria. A gente não filho não é enfrentaria bolsa que a gente escolhe na prateleira, né? Exatamente. Quem enfrenta a maternidade assim? Seria muito mais fácil, né? Mas isso não existe. Então, ali naquele momento, eu lembro que ela começou até a me tratar mais calma, né? E o João, ele já fazia fisioterapia. Ele começou a fazer lá no Náutico, na Universidade do Náutico. E depois a gente foi para a universidade lá da Unixul, começamos a fazer o tratamento ali também. E também fazia fora, né? Ele também tinha acompanhamento fora dali também. E ali a gente já começou nesse período juntos. Então, fazia eu e ele a fisioterapia. E nesse período, eu me recordo que eu conversando com outro pai de um paciente, eu escutei ele falando o nome de uma médica. Escutei. Eu não perguntei, ele falou, porque meu filho faz tratamento com a médica tal. E eu peguei, fui lá na internet, falei, cara, eu vou achar essa médica, porque ele falou tão bem dessa médica. Aí eu fui lá e busquei pelo nome dela, né?
a doutora Ana Lúcia Langer. Ela é especialista em distrofia muscular, ela é referência aqui na América do Sul, né, na América Latina, né, nessa região toda ela é referência. E aí eu escutei ele falar que ela também tinha um filho com distrofia. Eu falei, gente, então eu acho que é esse o caminho, né? E eu consegui achar e marquei uma consulta com ela e fui. E ali eu me senti muito mais à vontade com ela. Então eu até deixei essa médica anterior e passei a ser acompanhada pela doutora Ana. E pelo fato dela ser mãe de uma criança, né, com a mesma patologia do meu filho, então, além dela ter esse cuidado médico, ela também tinha esse olhar de mãe, né, esse olhar que a gente precisa tanto, né, o ouvir, né, então isso me ajudou muito. Então, dali em diante, hoje ela me acompanha até hoje, né, então foi um olhar diferente, uma maneira diferente de lidar com isso. E aí a gente começou a fazer todo esse tratamento com ela, né? E até a época em que o João esteve entre nós, né? O João Pedro, ele era uma criança muito inteligente, uma criança muito receptiva, e muito forte. Eu falo assim que hoje o que eu sou realmente faz parte dele. Ele é o que eu sou hoje, né? Então, a força, a coragem, então tudo isso eu encontrei nele. Então, eu aprendi muita coisa. Ele veio para me ensinar muita coisa. Legal, Elisângela. E um tema que a gente trabalha muito forte, que a gente quer trabalhar nesse podcast, é exatamente isso, a humanização dos profissionais, principalmente nesse primeiro contato com o paciente, quando ele vai receber o diagnóstico. Então, você aí na sua fala, 2 episódios você já passou para a gente formas nada humanizadas de passar essa notícia que ninguém espera, né? Eu queria que você dissesse para a gente, né, que você compartilhasse com a gente, como que isso impactou você, né? Se você acha que isso poderia ter sido passado para você de uma forma mais humanizada, te ajudaria mais a enfrentar, sabe, esse primeiro momento. O que você acha que... Sim, eu demorei para conseguir chegar, né, num profissional humanizado. Então, tudo isso me deixou muito, vamos dizer, o emocional meu muito abalado. E eu acho que é um momento que você precisa de um acolhimento e a gente não tem. Então, você fica ali, nossa, sou sozinha. Então, o acolhimento, nesse primeiro momento, ele é essencial, porque ele vai te mostrar o caminho. E se você não tem acolhimento, você fica perdido. A gente está completamente sem chão, né, Elisângela? Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente não sabe para onde ir, para onde olhar, a gente realmente não sente o chão nos pés. Faz toda a diferença você ter um profissional que te pega no colo mesmo. Olha, calma, respira, né? Não é o final ainda. Vamos lá, a gente tem uma trajetória linda para percorrer e ainda falta bastante isso, né? Temos muitos, mas ainda falta bastante. Eu acho que você já falou até um pouco da pauta, que era falar um pouco sobre o diagnóstico, como que você recebeu a notícia do diagnóstico e do prognóstico, mas por mais que a gente tenha alguém ali sensibilizado a isso, a gente como profissional que não passou na pele, que não sentiu, que não teve o filho com... Que eu sou aqui a da mesa que é só mãe, né? E eu entendo a questão da responsabilidade de você ter um filho e como só entre aspas, né? Ser mãe já é muito transformador. Mas eu fico pensando, mesmo assim, tentando ter essa empatia, essa sensibilização, muito como melhorar essa prática. Então, como que você gostaria de receber essas más notícias? Que, assim, a gente precisa ser realista, a gente precisa ser verdadeiro, preparar a família para esse prognóstico, para o que vem pela frente. Que às vezes a gente não tem o que fazer pela doença, mas a gente tem muito o que fazer pela pessoa, e a gente não pode esquecer isso. A gente tem muito o que fazer pela família, e muito mais do que a notícia, é a forma de passar a notícia. Então, o que você tem assim, de dica agora para o profissional da saúde, de
como conduzir esse processo. Eu acho que é a questão mesmo da empatia, né? Do cuidar do outro, do ouvir o outro. Então, é um momento difícil para a família. Então, tem que dar o diagnóstico, mas fala do diagnóstico, mas também fala os caminhos. Acalma, né, essa família, acalma Exatamente. essa pessoa que está recebendo o diagnóstico. Olha, é isso, mas a gente tem esse caminho, a gente vai fazer isso e isso, né? Você não está sozinha. Exatamente. A gente está aqui para ajudar. Você tem a medicina a seu dispor, então vamos correr atrás daquilo que realmente é necessário, né? Para que essa criança ou essa pessoa tenha uma qualidade de vida. Existe uma qualidade de vida, né? Então, o falar, assim como eu tive essa recepção, né? Posso falar do genoma. Não, vamos lá, vamos deixar deixa ele se acalmar. É assim mesmo. Vamos depois abrir o leque para a gente enxergar um futuro para isso, né? Então, eu acho que é isso. É o saber falar com o paciente. Sim. E não falar assim, é isso mesmo e pronto. Não, não é isso, pronto. Peraí. Você sai de lá só com um CID, um laudo e se vira? E pronto, e se vira, não, né? Tô aqui para te ajudar, né? Eu me formei para isso, para ajudar. E não só para dar o diagnóstico, não é só dar o diagnóstico. E talvez o que seja muito importante na sua fala seja a rede. Porque muitos médicos, ou não vou falar só médicos, mas muitos profissionais estão isolados no seu próprio consultório, dentro do seu quadrado. E não tem, por exemplo, a rede de caminhos. Então, olha, o seu filho precisa de físio, precisa de fono, e você fica assim, tá, e para onde eu vou? Quem eu vou procurar? Então, se você tem uma equipe que se conversa, então assim, eu conheço quem é o médico responsável, o físio responsável, eles se conversam, eles trocam informação, todos acolhem, isso fica muito melhor. Mais fácil, né? Menos doloroso. E tem essa questão, até a família também receber isso e entender o que está acontecendo. Porque muitos não vão entender. Não é nada disso, não. Não aceito isso daí, não. E não é assim. Não. O que o médico falou lá deve ser... Não vou aceitar o que ele falou, né? Então, começa a procurar outro, e aí dá de cara com vários, assim. Então, fica uma situação muito difícil. Então, quando você acolhe o paciente e você dá um caminho para ele, você faz ele entender o que ele está vivenciando. Ô, Elisângela, e a gente sabe pela tua história que o João, ele partiu, Sim. Nos deixou, mas você engravidou novamente. Sim. Antes de falar um pouquinho da gravidez em si, desse processo, eu só queria, assim, falar do momento da internação do João. Sim. Porque eu acho que isso é bem importante. Eu me lembro que foi a primeira internação dele, né? E ele, infelizmente, já foi a óbito. Foi por uma pneumonia e ele acabou pegando infecção hospitalar. Só que eu me recordo, assim, de tentar falar com os médicos que estavam ali naquele momento, mas nenhum médico me deu atenção. Então, assim, em relação a esses profissionais também, que acolhem ali naquele momento ali, que atendem, né, no momento de um pronto-socorro, de um atendimento. Então, nesse momento também, escuta o paciente, escuta a mãe ou quem está ali, o cuidador daquele paciente. Porque a gente vivencia aquilo todo dia. Sim. Então, a gente entende o que está acontecendo. Agora, não vou te ouvir, porque eu sou profissional aqui. Não funciona assim. Não, né? a gente são especialistas, né? Exatamente. A família, né? Eu acho que a família como um todo... Porque o profissional, ele vai e ele vê um recorte que às vezes não dura 15 minutos, né? Principalmente quando você fala do ambiente hospitalar, onde há uma rotatividade muito grande, onde eles entram, vêm e já saem. Agora, aquela família, ela tá com a criança a vida toda. Ela tá com aquela pessoa a vida toda. Então, eles são especialistas na criança. Exatamente. Eles podem não ter um título, mas ninguém conhece melhor e sabe o jeito de olhar diferente, o respirar diferente, a queixa. Dizem que mãe sente, né? Mãe sente mesmo. Então, é muito difícil quando você chega
para falar para um médico e pontuar, olha, tem alguma coisa errada e eu acho que poderia ser feito isso, e você não é acolhido, e você, pela sua trajetória, foi assim que você se sentiu? Exatamente. Quantas mães não ouvem assim, mas você tá vendo coisa demais, você tá preocupada demais, né? E o quanto, na verdade, é a atenção ao detalhe, porque você tem aquele cuidado contínuo, né? Então é isso, os pais são especialistas, por que não ouvir, né? Não é só um saber Exatamente. técnico. Então, assim, eu não vou dizer que todos os médicos que ficaram ali, plantonistas naquele momento, fizeram isso. Não, eu tive assim, um bom médico que me acolheu no primeiro momento, e também tive um ótimo médico que também foi o que estava no último momento ali comigo. Porém, nesse meio tempo, eu tive profissionais que não foram ali capazes de me ouvir, de entender, né? Eu me recordo que eu pedi para levar o Cough Assist, né? Que é um aparelhinho que ajuda a tirar o catarro, né? Da criança, ajuda a tossir, né? Para criança que tem a distrofia. E eu sabia manusear o aparelho, eu fiz o curso, eu sabia manusear, e eu pedi para eles permitirem a entrada desse aparelho. E eles falaram que não, porque não era, não fazia parte do, como é que eu posso dizer? Do hospital, procedimento do básico. hospital. E aí o João, ele sofreu ali com a questão de ter que fazer isso invasivamente. Então, eu acho que eu costumo falar que eu acho que foi isso, na minha opinião, foi isso que trouxe uma bactéria, alguma coisa muito mais forte para o meu filho. Foi assim, essa questão invasiva. E eu pedindo para não, mas não adiantou. Não, é assim, tá. E eu, assim, quando o João, ele teve a parada cardiorrespiratória, eu me recordo que ele me chamou, ele pediu ajuda, eu estava ali do lado dele, então eu achei que ele ia tossir. E aí eu percebi que não era só isso. Então eu pedi socorro, eu chamei, ninguém veio, eu saí no corredor gritando, aí vieram, né? E o médico veio naqueles passos, assim, que eu falei assim, meu Deus. Né? E depois ele veio, ele teve um mal súbito, tá? E aí ele já entrou em coma e tal. Mas aí o médico depois falou assim pra mim, você tava dormindo? Eu falei, não. Eu tava acordada. Tava do lado dele. Porque ele falou assim, e eu já tinha comunicado à enfermeira que ele já não era para ter febre mais. E ele estava com febre. Ela, 9 horas o médico passa. Só que 7h30 da manhã, né? Isso era 6 horas, a hora que eu indiquei. 7h30 da manhã o João veio a ter essa parada. E ele faleceu às 4h30 da tarde, quando teve a segunda parada. E eu lembro que no momento que ele faleceu, o médico que veio me dar a notícia, que foi o último médico, na verdade, já tinha trocado, tinha saído esse outro médico que tinha feito um plantão 2 dias antes com ele, que tinha atendido muito bem ele. Então ele entrou, ele pegou e saiu, ele pediu licença para nós na hora que ele viu que ele ia ter outra parada, eu estava no quarto. E aí eu entendi. Depois a gente saiu, aí ele demorou um pouquinho, ele saiu, sentou do nosso lado e falou assim, olha, ele parou de respirar e começou a chorar. Então, aquilo, né? A maneira como ele veio dar a notícia. Então, até nesse momento, ele foi muito cuidadoso com a gente, né? E aí, nós olhamos para ele naquele momento e ele falou, me desculpa. Então, a gente consolou ele naquele momento. Então, foi assim, foi automático. A gente sabe que não é culpa sua. Ele falou, eu não estava aqui. Então, ele pediu desculpa por ele não estar lá, né? Então, ele entendeu todo esse processo. Aí ele falou assim, olha, vocês querem fazer querem que eu dou o laudo, né? Vocês querem fazer autópsia? Aí fica a vocês. Eu falei assim, eu não quero fazer mais nada. Ninguém vai trazer meu filho de volta, não vai adiantar, né? Então, naquele momento, eu falei, não quero mais nada, é isso. Pode laudar. Ele falou, então tá, eu vou laudar. Mas ele entendeu que eu poderia pedir que aconteceu algo que não poderia ter acontecido. Mas eu não quis mexer, porque a dor já era tão grande, né? Então, naquele momento, a gente preferiu deixar assim. E aí passou, né? Então, agora, voltando à sua questão da maternidade, né? O João, ele era uma criança que pedia todos os dias para mim uma irmã. Uma irmã. Mãe, me dá uma irmã. Por que
você não compra uma irmã pra mim? Aí eu falei assim, filho, mas eu não posso comprar uma irmã pra você. Ah, mãe, mas então adota. Você vai me dar uma irmã. Aí eu falava assim, ai meu Deus, olhava pra ele assim, dentro daquela situação toda, né? Eu com distrofia, ele que eu tinha que cuidar. Como que eu ia ter outro filho, né? E aí ele falava assim, olha mãe, você vai me dar uma irmã e eu quero que ela chame Ana Luísa. E isso ficou. Depois que o João faleceu, eu comecei sabe assim, pensar nisso. Falei, caramba, o João falava que eu ia dar uma irmã pra ele, chamada Ana Luísa. Aí deixou ter nome, né? Mas que coisa. Aí encontrei a professora dele uns 3 meses depois, né? A professora que na época dava aula para ele. Falou assim, ai, mãezinha, você tá grávida? Aí eu olhei para ela e falei assim, não. Ah, porque o João falava que você ia dar uma irmã para ele, ia chamar Ana Luísa. Eu falei assim, não é possível. Não, as últimas falas do João, nas últimas semanas, era só isso. Aí eu falei, gente, de onde ele tirou isso? Então, aquilo foi Ele crescendo. já sabia, de alguma forma, que a Ana Luísa viria. Eu falo assim, que ele... Eu tenho muita fé, né, em Deus. E eu acredito que o João ele foi usado por Deus para profetizar, né, na minha vida. Então, aquilo foi crescendo. Aquilo eu falei assim, caramba, mas será que dá? Será que não dá? Aí eu conversei com meu marido, pesquisei antes, né, dei uma olhada ali na internet. E aí eu tinha visto um casal que tinha tido um filho para ajudar uma outra criança que tinha um problema, era um outro problema, mas assim, a criança tinha que ser compatível para poder fazer um tratamento para o irmão. Enfim, eles conseguiram. Aí eu falei, não, se eles conseguiram, então acredito que tem que ter algum método, né, para isso. E aí eu comecei a procurar, passei com uma geneticista, porque eu falando pro meu marido é assim, né, gente, eu falo que santo de casa não faz milagre, não dizem isso. E ele não me dava ouvidos. Aí eu falei, então vou marcar a geneticista. Aí quando chegou lá com a geneticista, falou, é possível? Aí ele falou, Agora vai. então dá, né? Então, assim, o que eu posso falar em relação ao meu marido, né? Tanto no processo do João quanto esse. Ele esteve do meu lado todo o tempo. Então, muitos vão embora, né? Sim. Ele não. Ele enfrentou junto comigo. Do jeito dele, né? Mas ali parceiro comigo. Junto comigo, então até depois que o João faleceu, sugeriram para ele, né, separar de mim, que ele não precisava mais ficar comigo, que ele podia casar com outra pessoa, podia ter filhos normais, né? Então ele veio me falar isso. Naquele momento ele ficou furioso, e aí ele acabou me falando. Então, ele, com quem que ele ia desabafar? Desabafou comigo. Sim. Nossa, e aquilo me chocou, né? Eu falei assim, como assim? Então, casamento é isso agora? É para ter filhos e pronto, saudáveis? Peraí. E ele falou, não. Eu falei para a pessoa, eu amo minha esposa, eu não vou largar da minha esposa, de onde você tirou isso? Então, assim, tá ali, parceiro, né? Até hoje. E aí a gente passamos nessas geneticistas, e aí ela conversou com a gente, encaminhou a gente para um médico muito caro. Eu falei, não dá. Então, ali foi o primeiro não nosso, assim, tipo, não dá. De onde eu vou tirar esse dinheiro para isso? E aí eu conversei com a minha GO, né, minha ginecologista, e ela me indicou a universidade, lá de Santo André de Medicina. E aí fui eu lá para a Universidade de Santo André de Medicina. Aí marquei a consulta, e aí passei com o médico, aí ele falou, vou pedir um monte de exame para você, para ver se você não tem problema para ter filho, aquela coisa toda, procedimento normal de fertilização, né? E aí passei com as geneticistas de lá, e ela disse, não, dá para fazer, vai dar certo. Eu falei, mas já teve algum caso? Já. Já. Deu certo? Deu. Então tá, já teve, deu certo. Vamos tentar. E depois eu descobri que era mentira dela. Você foi uma mentirinha do bem. Uma mentirinha do bem, tipo assim. Depois elas confessaram. Eu falei, não, você ia desistir? Eu acho que isso deixava você desistir. Boa estratégia. Aí, naquele primeiro momento, eu falei assim, bom, então vamos conversa com o médico anestesista. E todo mundo, assim, que trabalha nessa área, que sabe... Da distrofia, a gente não pode tomar qualquer tipo de anestesia, tem o risco. Então, vamos lá, vamos falar com o anestesista. E aí, o anestesista falou, não vou fazer. Eu falei assim, como assim, você não vai fazer? Então, foi outro não. Eu falei, não vou fazer. Não, por causa do risco. Aí, eu voltei para elas e falei assim, dá para fazer sem anestesia?
Aí elas, dá. É dolorido, mas dá. Falei, então eu vou fazer sinestesia. Tá. Então eu fiz todo aquele processo de fertilização, né? Foram 4 induções, tinha que juntar 8 embriões para poder fazer análise. Foi feita lá na Califórnia essa análise. E aí veio o resultado desses 8 embriões. Eu tinha 5 saudáveis para Duchenne, né? Eu tive 8 embriões, 3 afetados para Duchenne, 3 meninos, e 1 afetado com a trissomia do 18. Nossa. Por conta da idade, que também foi feita a análise cromossômica, né? E aí eu tive 5 saudáveis. Esses 5, todos livres, era 3 meninos, 2 meninas, e as meninas também nem carregavam para futuras gerações. Então foi um procedimento de sucesso, muito sucesso. Então foi uma coisa que podia dar certo, como podia não dar certo. Né? Eu recebi, elas deixaram bem claro, pode ser que tenha, pode ser que não dê, pode ser, tudo bem, mas eu vou fazer. E eu fiz, e aí no dia de fazer esse procedimento para colocar o embrião, né, foi preparado tudo. E aí eu falei pro médico assim, eu não quero escolher o sexo. Não quero saber, porque são 5 saudáveis, não me importa. Aí ele, beleza, então. Aí no dia que eu fui fazer, ele veio com a pranchetinha assim para me assinar, que eu tava recebendo, né, o material, o embrião. E aí eu vi um símbolo a lápis, assim, feminino ali. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas doutora, eu não falei que eu não queria saber, que eu queria saber só depois. Ele olhou assim pra prancheta, ai meu Deus, eu não acredito que as meninas do laboratório fizeram isso e tal. Mas ali eu entendi. Era a Ana Luísa. Deus estava me falando, olha aqui, eu tô te dando, a Ana Luísa tá aí. Então ali eu já entendi que eu tava grávida. Que legal. Né? E hoje a Ana Luísa tá com quantos anos? Hoje a Ana Luísa tá com 8 anos. 8 anos. Legal. Elisângela, o que você acredita que trouxe mais impacto, toda essa diversidade, esses diagnósticos, o que isso mais impactou na sua vida? Qual foi o maior impacto disso? Eu acho que, vou dizer novamente a mesma palavra, foi a empatia, né? Eu aprendi a olhar o outro, a ouvir. Eu acho que isso é essencial, né? Eu acho que todos nós precisamos de ajuda em algum momento da nossa vida. Mas como eu posso te ajudar? Não é eu falar assim, eu vou lá ajudar. Não, mas tudo bem. Como você quer ser ajudado? Como você quer ser ajudado? Também. Gente, a gente poderia ficar horas Muito aqui, né? Bom. Mas nosso episódio tá chegando ao final. Eu queria que você, Elisângela, falasse assim, em uma palavrinha, um conselho pros profissionais, para que eles possam incorporar tudo isso que você falou aqui hoje na rotina. Empatia e ouvir mais. Ter esse olhar para a família. Ótimo. Obrigada. Então, gente, quero convidar todos a curtir, dar um likezinho, compartilhar o episódio de hoje. Eu preciso agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores. Então, a patrocinadora oficial, a agência de marketing Treve, a Casa Day Personalizados, responsável pelas nossas lembrancinhas e as lembranças aos nossos convidados, o Instituto Beta de Ensino em Saúde, a Bate Félix Informática, a Estética, Renata Nascimento, e aos nossos apoiadores, o estúdio de fotografia Ingrid Fotos. E, claro, esse estúdio maravilhoso da Jog Play, que está localizado em Guarulhos, aqui na rua Ana da Silva, 112, que abriu espaço para a gente colocar tudo isso aqui em jogo na mesa e trazer mais conhecimento e empatia e escuta para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Elisângela. Obrigada. Eu que agradeço.